Primeiro, meu boa noite aqui ao Fernando Nakagawa, ao meu lado. Obrigado, Naka. Felipe Moura Brasil, lá no Rio de Janeiro. E o nosso convidado, Christopher Garman, da Eurásia. Christopher, muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Um prazer é todo meu para poder participar desse debate. Boa noite. Gente, primeiro os fatos, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no dia de hoje. No dia da padroeira do país, Lula disse que respeita todas as religiões. Já Bolsonaro marcou presença entre católicos e evangélicos. Vamos dar uma olhadinha neste dia, nesse 12 de outubro. Bolsonaro cumpriu agenda em Minas, ao lado do aliado dele no segundo turno no estado, o governador reeleito Romeu Zema. Eles participaram da inauguração de uma igreja evangélica. O presidente busca ganhar votos no estado, considerado decisivo, e onde perdeu para Lula no primeiro turno. Para a plateia de evangélicos, público no qual tem ampla preferência sobre Lula, Bolsonaro falou de religião e economia. O Brasil é um país abençoado, uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio para o povo mais sofrido de R$600. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Bolsonaro deixou o público evangélico em Minas Gerais e se juntou aos católicos no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, estado em que venceu Lula no primeiro turno. Desta vez, a companhia era o candidato dele ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disputa o segundo turno. Durante a celebração, o arcebispo disse que é preciso vencer o que chamou de dragão do ódio. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. Do lado de fora, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro hostilizou a imprensa no local. O ex-presidente Lula também esteve no Sudeste. Dedicou a manhã para tentar reforçar sua vantagem entre o eleitorado de menor renda. Para isso, fez um ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Lula também foi a Salvador, na Bahia. Falou com os jornalistas ao lado do governador petista Rui Costa e do candidato Jerônimo Rodrigues, que concorre no segundo turno, tentando manter a sigla por mais 4 anos no governo estadual. O candidato à presidência ainda seguiu para uma caminhada pelas ruas da cidade, até o Farol, no bairro da Barra. Foi na Bahia, onde Lula teve a maior vantagem sobre Bolsonaro nas urnas. Mais uma vez, a religião teve espaço no discurso. E eu não tiro proveito de religião. Eu respeito todas. Eu respeito o budismo, o judaísmo, o islamismo, o católico, o evangélico, a religião de matriz africana e todas as religiões. Cada um professa a religião que quer e Deus está olhando para todos em igualdade de condições. De volta para a análise. Christopher, vou começar com você. Era natural que no dia de hoje o tema da religião surgisse com força, mas não está vindo agora. Nos últimos dias a gente viu isso aparecer inúmeras vezes na campanha de ambos os candidatos, embora o PT tente colocar o tema um pouco mais de lado, mas está muito presente. Faz sentido essa estratégia das campanhas? É isso que vai definir a eleição? Olha, eu acho difícil que é isso que vai definir a eleição. O que nós estamos agora, entrando nesse segundo turno, é claramente uma disputa mais apertada do que esperado. Nós temos institutos mostrando o ex-presidente Lula com a vantagem de 4 a 10 pontos percentuais. A vantagem no primeiro turno só foi 5 pontos percentuais. E cada lado da campanha está tentando se proteger com uma vulnerabilidade nessa campanha. Então,
a campanha do presidente Lula tenta se proteger perante um voto entre os evangélicos que foi muito favorável para o presidente Bolsonaro. E do lado do presidente Bolsonaro também tentando se proteger pelo fato e amenizar o déficit que ele tem, por exemplo, na região do Nordeste. Mas o importante a chamar a atenção é que dificilmente os temas que os eleitores estão muito preocupados vai mudar. Todas as pesquisas indicam que a grande preocupação dessa eleição é uma mistura do social com o econômico. Então, preste atenção que quando até o PT, a campanha do PT, se defende no tema de religião, e até na peça publicitária que eles jogaram nessa última semana, eles se defendem no tema perante os evangélicos, mas focando nos temas sociais que são importantes para os leitores. Então, é importante que a campanha faça a conexão entre se defender perante um grupo específico, mas não esqueça e não perca o foco dos temas sociais e econômicos. Acho que isso vai ser o mote do segundo turno e acho que o debate sobre esses temas centrais é que vai ser importante. Mas, é claro, é um equilíbrio entre tentando se proteger via ataques e perder um pontinho em certos subgrupos e não perder foco das principais preocupações do eleitor. Felipe, o Christopher está falando que toda essa estratégia focada na religião, na verdade, é uma forma de se proteger. Aí você vê o Bolsonaro exposto a chegar na Basílica lá em Aparecida e o bispo perguntar indiretamente, né, para ele, ou você tem que ser católico ou você tem que ser evangélico. Será que valeu a pena para ele essa visita? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Pois é, sempre existe essa dualidade, né? Ele recebe a crítica da exploração da fé, ao mesmo tempo que ele tenta ali falar para um segmento, nesse caso mais específico, católico, onde o Lula leva vantagem sobre ele, porque ele focou no segmento evangélico. Esse discurso que a gente viu o Lula fazer, de que respeita todas as religiões, o Bolsonaro também fez hoje, justamente porque ele estava falando para um segmento que não é aquele no qual ele focou toda a sua campanha. E o fato de ele focar gera rejeição em outros segmentos, inclusive dentro do próprio âmbito do cristianismo, mas em outras religiões ali, principalmente, onde ele também perde em relação ao Lula. Ele tem essa abordagem por meio do discurso evangélico de atingir, inclusive, a população de baixa renda, para a qual o Lula tem um discurso mais em termos de caristia, de caridade, de cuidado com a população pobre. Então, são duas maneiras diferentes que Jair Bolsonaro e Lula encontram para atingir a população de baixa renda. O Lula tem um apelo já, porque foram 4 governos do PT, teve o Bolsa Família, que ficou muito famoso, que chegou para aquela população. Então, no Nordeste, principalmente, ele leva uma vantagem muito grande. Agora, sim, o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando, ele, na sua mensagem, falou do dragão do ódio, do dragão da mentira. Todos são elementos negativos a serem combatidos por uma autoridade religiosa. Isso faz parte do discurso dele. Se um grupo político como o bolsonarista passa o recibo, é sinal de que sentiu, é sinal de que se fica na defensiva quando esse tipo de elemento negativo é apontado. Mas ele não especificou. E quando ele falou em identidade, claro que pode ter ali algum tipo de recado, mas está tudo dentro do escopo tradicional do discurso que se faz para os fiéis. Quer dizer, ele fala que é preciso ter uma identidade religiosa e que ou se é católico ou se é evangélico. Isso é o natural que uma autoridade do campo católico pregue para os seus fiéis. Então, ele estava pregando a necessidade de se ter a identidade católica. E Jair Bolsonaro, embora se diga católico, tenha um discurso mais para o eleitorado evangélico e escala a Michele Bolsonaro para suavizar, para humanizar a imagem nesse momento. Então, teve um desgaste, sim, com essa hostilidade à imprensa, algumas vaias em razão desses recados, mas vai ser a decisão do eleitor. Naka, vamos amarrar o que o Felipe e o Christian falaram. Ambos estão dizendo algo parecido, que tem essa proteção nessa parte da eleição, mas que o foco continua sendo no social / economia. Está faltando para Bolsonaro ainda um discurso econômico, apesar dos indicadores positivos recentes que a gente vê? Falta para ele ainda um discurso para baixa renda? Dá a impressão de que falta ao presidente Bolsonaro a capacidade, em termos econômicos, de vender um sonho. O ex-presidente Lula, quando fala desses assuntos, tenta muito puxar o passado com uma ideia de que o passado pode ser renovado e repetido.
A ideia de que aquele momento, que foi, do ponto de vista econômico, bastante auspicioso, poderia ser repetido. Talvez quando o presidente Bolsonaro trate desses assuntos, Raquel, me dá um pouco a sensação de que ele está muito agarrado ainda à melhora dos indicadores econômicos. E aí eu costumo dizer que o eleitor não vai votar com a pesquisa Focus debaixo do braço. É preciso ter uma sensação, de fato, de melhora da vida. E isso está vindo muito gradativamente. Então, para o presidente Bolsonaro, me parece uma fragilidade quando se compara ao passado do ex-presidente Lula, ainda que sejam coisas completamente diferentes. Então, na hora de vender um sonho, o presidente Bolsonaro talvez esteja em uma pequena desvantagem. E aí, para tentar uma coesão no eleitorado, a religião acaba sendo uma ferramenta mais fácil, vamos dizer assim. Christopher, vou jogar a provocação do Naka para você. Ele disse que o Lula é mais habilidoso para vender um sonho do que o Bolsonaro. Mas quando você olha para os evangélicos, o Lula mais parece um pesadelo. Se você tivesse dentro da campanha do PT como estrategista, qual seria o seu conselho? Façam ou não façam a carta aos evangélicos? Olha, eu acho que fazer uma carta aos evangélicos até pode assim, ser útil de alguma forma, mas, no fundo, eu acho que a campanha do PT precisa fazer, ao falar para esse público específico dos evangélicos, e isso foi feito numa propaganda do próprio PT, não é? De você associar os ativos do Lula, que é cuidado com pelo menos a reputação que ele tem eleitoral, do cuidado dos mais desprovidos, o fato que, quando ele foi presidente, ele levantou várias famílias fora da pobreza. E isso são valores cristãos, são valores que apelar para os valores que são caros e dentro da comunidade dos evangélicos. Então, a gente tem que fazer essa relação entre esses dois. Eu concordo inteiramente com o Naka que é um desafio para o presidente Bolsonaro, porque enquanto que o ex-presidente Lula ele já tem uma associação com esses temas sociais e econômicos, pelo fato que nos dois governos dele houve uma ascensão social brutal, o presidente Bolsonaro precisa construir essa narrativa de uma forma mais enfática. Mas eu diria o seguinte, eu acho que comparando a campanha e as peças publicitárias da campanha do presidente Bolsonaro nesses últimos 10 dias, com as últimas 2 semanas que antecederam o voto do primeiro turno, acho que houve uma melhora na qualidade da campanha bolsonarista, sim. Antes do primeiro turno, havia um foco muito grande em ataques, também e ao mesmo tempo, não tendo um foco tão forte na economia. Eu acho que as peças publicitárias da campanha bolsonarista estão acertando o tom melhor, no fundo indicando que essas melhoras recentes são sinal de uma vida futura melhor. Não sei se isso vai convencer o leitor o suficiente para virar o jogo, mas pelo menos o tom e o peso da campanha acho que deu uma melhorada nesses últimos 10 dias e depois do primeiro turno. Christopher, vou tentar te resumir, se eu errar, você me corrija, mas o que você está dizendo é que os valores cristãos que são caros aos evangélicos não seriam difíceis de se associar com essa trajetória do Lula, de benefício às classes mais pobres. E aí eu jogo para o Felipe. Felipe, então por que o PT não consegue se decidir em fazer essa carta? Pois é, Raquel, existe muito debate interno ali dentro da campanha do PT sobre qual deve ser o tom, sobre qual deve ser o compromisso, e eu imagino que exista, porque eles formam essa frente ampla em que existe muita divergência. E o Lula, a gente tem falado mais a respeito desse tema no aspecto econômico, ele hesita muito em definir um norte, porque a partir do momento que você define, você causa ruídos ao longo da campanha. Então, ele quer vender uma frente ampla, quer explorar a rejeição ao Bolsonaro e quer posar de que a garantia sou eu, porque eu já governei e foi bom enquanto eu governei. Esse é o discurso do Lula. A partir do momento que ele estabelece alguns compromissos, aí começa a haver ruído e ele tem muito medo, tem muito receio disso. E no campo da esquerda, sempre houve militância a favor da legalização das drogas, sempre houve militância a favor da legalização do aborto. É isso que é apontado pelo bolsonarismo. Quando você falou que muitos evangélicos olham para o campo da esquerda como um pesadelo, esse pesadelo é turbinado pela campanha bolsonarista, que fica ali pintando um cenário apocalíptico.
muitas vezes forçado, quer dizer, você tem um grau de correspondência nos fatos quando se aponta determinada posição do campo contrário. Agora, quando a Damares começa a falar de criança, banguela, que está sendo alvo de pedofilia, sem que houvesse ali uma notícia, um registro de uma queixa nos órgãos competentes, passa a ser suspeita de prevaricação e aponta isso como algo que vai acontecer se o outro lado chegar ao poder e o Bolsonaro está lutando contra isso e por causa disso é que ele é vítima da imprensa, do Supremo, etc. Você aponta o outro lado como os autores de um universo apocalíptico para gerar medo no eleitor evangélico de se associar, de votar no Lula. Então, assim, essa a combinação de elementos que aparece nesse momento da campanha. Naka, se os candidatos trabalham com esse medo, ambas as campanhas que o Felipe está falando, é porque falta proposta para eles, para o eleitor de baixa renda? Ou você enxerga propostas concretas? Ou o quanto essas igrejas, sejam evangélicas, sejam católicas, estão assumindo esse espaço? Algum desses candidatos tem proposta para retomar esse espaço do Estado? Acho que são algumas camadas sobre isso, Raquel. E é uma discussão muito interessante, porque... Primeiro, me dá a impressão de que os dois candidatos tratam muito das questões religiosas, porque ambos são, à sua maneira, de maneiras distintas, mas igualmente atacados, especialmente na campanha submersa, né, que não está na televisão, que não está de maneira oficial, vamos dizer assim. Então, acho que passa a ser até quase que uma reação, uma proatividade ali para tentar manter esse grupo coeso diante da série, da avalanche de fake news que os dois candidatos têm sofrido à sua maneira. Agora, tem um outro aspecto que é interessante, porque a igreja, nas camadas mais humildes, representa muitas vezes o papel de Estado, né? Então, as paróquias, as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, têm nas comunidades mais carentes um pouco deste papel do Estado. E aí eu acho que a coisa, operacionalmente, no dia a dia, acaba se encontrando. Então, entendo que o mundo da política acaba tentando usar esse canal para chegar a essa pessoa que muitas vezes, infelizmente, não é atendida pelo Estado, mas acaba tendo aquele canal com a igreja como sendo uma maneira de se proteger ali da situação que muitas vezes é difícil.